Quer um café? Seja muito bem-vindo! Eu sou Mariana Guazelli e amo tomar um café com pessoas que têm uma boa história para contar. A minha convidada de hoje é designer de interiores e trabalhou na área por 16 anos até ter um burnout. Após um hiato para cuidar da sua saúde mental, ela retorna aos trabalhos e decide fazer uma pós-graduação em design emocional. Hoje, o meu café é com ela, Luciane Cândido. Lu, quer um café? Quero, nossa, tô super ansiosa por esse café. Gente, tentei aqui, me esguiar, porque se nós empurrarmos a garrafa térmica com tudo, faz barulho. E você que está nos escutando pelo Spotify não ia entender nada. Então, estamos pensando em vocês. Obrigada a todos os ouvintes do Spotify, do Deezer e você que nos acompanha pelo YouTube. Eu começo o café sempre perguntando da xícara ou da caneca que o convidado trouxe. E também conto da minha. Mas quem vai contar da minha hoje é a Luciane, porque ela acabou de me presentear com essa preciosidade. Lu, muito obrigada pelo presente, pela delicadeza. E eu gostaria de saber a história dessa xícara. Bom, essa xícara eu trouxe de Tiradentes, de uma viagem que eu fiz para lá logo depois que eu retomei as atividades em design de interiores, né, com outro olhar. E ela foi importante para mim porque foi um marco na minha história aí de vida e da minha história profissional. Ela é feita em pedra-sabão, ela é esculpida à mão, você pode ver, esse desenho é feito por artesãos locais. E eu acho que tem tudo a ver com o seu tema, com o meu tema, e essa peça que cria histórias na nossa vida, né? Isso eu acho que é bem importante você ter objetos que têm memória. Que lindo, muito obrigada. Eu estou honrada em saber que agora eu estou trazendo um pouquinho de você e da sua história para a minha vida. Me conta da sua caneca. Tem uma frase. A minha caneca tem uma frase bem conhecida do livro do Pequeno Príncipe. Eu ganhei da minha filha. E tem uma super memória afetiva para mim, né? Minha filhona me deu essa caneca aí num Dia das Mães do passado. E eu uso ela diariamente. Então, faz parte da minha rotina e da minha história também. Que delícia! Ai, Lu, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu estou muito empolgada para compartilhar com o pessoal todo o seu conhecimento em design emocional. Primeira coisa, conta pra gente o que é design emocional. Como funciona? Então, design emocional, até as pessoas falam, mas vai tratar só sobre as emoções que a gente sente, é muito superficial. Não. Design emocional está em tudo. Nessa xícara, nessa caneca, nos objetos de forma geral, no design de produto, no design de ambientes, no design de carros, no nosso celular. Tudo que gera emoção, qualquer que seja a emoção, né, no ser humano, é design emocional. E como que você decidiu seguir para essa área? Você sempre foi uma profissional muito bem reconhecida, sua empresa cresceu, até você estar cheia de trabalho e teve um burnout. Como que aconteceu isso? Você que é da criação, do projeto, se viu liderando muitas pessoas. Conta um pouquinho para o pessoal conhecer a sua história e entender por que você migrou para o design emocional. Então, como você falou, cresci, a empresa cresceu, eu construía lojas, restaurantes pelo Brasil todo. A equipe era muito grande, foi crescendo naturalmente, né? E eu parei de criar, eu parei de me relacionar com a arte. E isso eu fui sentindo no decorrer do período, sabe? Mas chegou um momento em que eu me vi gerindo pessoas, negócios, business, o mundo corporativo, que não é a minha escolha, a minha essência.
Então, isso me causou um dano na saúde, né? Eu passei a ter pânico quando eu entrasse numa obra. Toda vez que tinha alguma visita técnica para ser feita, aquilo me causava uma angústia interna. E eu fui observando, pedi ajuda para o meu esposo, para o meu filho, enfim, para minha família. E tomamos uma decisão de encerrar aquele ciclo. E eu tive um período de aproximadamente 1 ano. Eu fiquei buscando atividades que me trouxessem de volta a essência das artes, né, da decoração de interiores, para ver se eu ia conseguir seguir nesse caminho. E aí eu me redescobri, né, como design de interiores. Voltei para o mercado na área residencial, né, que é o meu forte hoje. E só que eu trouxe, né, a gente não apaga o nosso passado, né? Então eu trouxe as coisas boas do corporativo, como planejamento, né, toda essa parte técnica para a criação de interiores. E aí como eu passei por isso, eu passei também a olhar para o cliente, para o dono da casa, como o principal de um projeto. O principal não são os objetos, não são os acabamentos. O principal é a personalidade dos moradores. Isso é tão importante. Eu vejo alguns projetos que são lindos, mas penso, é a cara do morador? Será? Que história está contando esse projeto? E eu vejo que os seus projetos têm essa assinatura. Eles contam uma história, a história do cliente, porque o projeto é feito para ele. E como é fazer um projeto com design emocional para um cliente? O que precisa ser levado em conta? Bom, precisa ser levado em conta. Eu faço um briefing, eu faço várias reuniões com o cliente. Eu gosto muito de entender cada morador, né? Ouvir as crianças, saber como funciona a rotina dessas pessoas, se eles gostam de receber convidados, se eles recebem hóspedes, qual é a frequência disso, né? O gosto pessoal de cada um deles, para, a partir dessas informações, idealizar esse projeto. Que delícia! E quais são os tipos de design emocional? Então, o design emocional, você estuda um pouco do cérebro da pessoa. Tem a ver com neurociência, com neuroarquitetura, com neurodesign, né? Tem palavras que estão bem comum hoje em dia, né? Com biofilia. Biofilia, o que seria isso? Então, você cria um ambiente... na verdade, o design emocional, ele foi buscar... Teve vários pesquisadores, cientistas, enfim... O Donald Norman é o principal deles, né? A gente pode pesquisar aí no Google o nome dele, você vai ter muitas informações. É vivo ainda, né? Ele continua atuante. E ele descreveu o design como se a gente tivesse 3 princípios do design emocional. Quando você toca um objeto, quando você se relaciona com um objeto, com um produto, a sua relação pode ser visceral, pode ser comportamental, ou pode ser reflexiva. Como assim? Por exemplo, essa peça que a gente tem aqui. É um abajur, essa luminária do estúdio RK, o Baobá. A peça, ela te estimula pelas formas dela, você tem vontade de tocar, ela lembra um brinquedo, ela lembra um baobá, né, uma árvore. Então, ela tem essa questão que pega lá na nossa essência. Você quer tocar, você quer pegar, você não pensa para fazer, né? Isso. Já o design comportamental é aquele imediato. Você quer sentar, eu vi essa poltrona, eu já quero sentar. Você não pensa também, é meio que automático. De sentar mesmo. Ela te abraça e tudo mais. Só que também ela é reflexiva porque ela faz pensar ali, no caso dessa poltrona, sobre a responsabilidade, o valor cultural e material que existe ali, que esse design, né, é um design bem conhecido, o Pedro Franco, ele foi buscar em artesãs na Bahia, né, como que ia ser feita essa peça, o crochê e tudo mais. Então, tem uma reflexão nesse produto. Então, tudo que nos cerca
tem essa linguagem, como essa Lindo. luminária, também do Ingo, esqueci agora o Mauer. sobrenome. Ingo Mauer. É um design alemão, ele é voltado para a parte de iluminação, né? E ele fez essa luminária, dentre outras, enfim, muito famosas, e traz essa reflexão no caso das borboletas, né? Da conservação, do meio ambiente, enfim. Que incrível. Então, todo produto, ele vai ser um dos três, ou vou ter os três ali, cada um numa intensidade, nos provocando emocionalmente. Nós somos o tempo todo cercado de informações e reagimos a isso. Isso, exatamente. Você mostrou esses produtos e me fez lembrar de algo, de um ambiente que me causa pânico. Dentista. Você que está me assistindo, tem pânico de dentista? Eu tenho. Aos 18 anos, fui retirar os 4 dentes do siso. No primeiro, senti uma dor absurda. E o que tinha acontecido? O dentista rompeu um dos nervos. Nossa. Eu não sinto metade da minha língua, não sinto a parte de baixo da gengiva e nem o início da minha garganta. Nossa. Algo que me atrapalha muito, muito, Imagino. até hoje. Porque, como minha língua é um tanto boba, eu jogo a comida pro outro lado. E aí a minha mandíbula fica assim. Aí eu durmo com uma placa maravilhosa. Porque senão eu fico rangendo os dentes. E se eu preciso ir ao dentista, me dá um pânico. Lu, quando eu vejo aquele corredor branco, aquela sala, já me remete ao dia que eu senti a dor e que rompeu e que me prejudica até hoje. Como é que faz? O design emocional, no caso do design mesmo, de interiores, ou da neuroarquitetura, ou quando a gente fala de arquitetura de modo geral, de construção, ele entra exatamente nisso. Porque você precisa ter uma memória positiva. Você precisa agora eliminar essa memória negativa que te causou esse dano, né? É bem difícil superar. Muitas pessoas questionam e reclamam sobre isso, né? E eu acho importante esse trabalho que vem sendo feito na neuroarquitetura nesses casos, como a gente tem aqui na imagem. Uma sala de ressonância magnética. Tem muita gente que tem pavor de entrar nesse túnel. Tem muitos consultórios que são assim, mesmo que não é de ressonância, que não são preparados para receber de forma humanizada. Né? Aí, quando você já entra, por exemplo, esse aqui é um caso, acho que é a Unimed, eu não me lembro agora em que cidade. Eles já começaram a trabalhar com biofilia. Você vê a imagem no fundo? Você não precisa ter uma planta, mas você pode ter uma imagem que vai fazer bem tanto para quem está ali operando todos os dias, trabalhando naquele local, né? Quanto para o usuário. Quando ele chega ali, ele já vê já relaxa. Porque sabe quando você sai do parque? Você está nervosa, tal, você sai, vai num parque, você caminha um pouco, respira. Já muda, né? Já muda. Já dá aquele, né? Aí, por exemplo, esse caso também. Ai, que graça! Imagina uma criança, né? Ela às vezes nem sabe falar, nem tem ainda, né, uma expressão verbal e tem que passar por situações complexas de saúde. Entrar numa sala, fazer uma ressonância, pode virar uma brincadeira para ela, uma coisa lúdica. E aí transforma aquele momento e não cria essa memória negativa, que a gente acaba levando para o resto da vida, né? É verdade. Amei essas imagens. Incrível. E dentro de uma casa, você falando sobre biofilia, que é trazer a natureza para dentro. Além das plantas, o que mais pode adicionar? Então, dentro da biofilia, a gente pode falar sobre a psicologia das cores. A gente pode falar sobre topofilia, que é um tema que eu trago bastante. O que seria? Topofilia, você tem que se identificar com o local. Não adianta você fazer um projeto maravilhoso, lindo, como você falou no início. Nossa, tá tudo perfeito, o sofá é assim, o acabamento é aquele, materiais até caros muitas vezes, né? E a pessoa entra lá e não se identifica.
né? Ela entra, ela não se sente em casa. Então, a topofilia, ela trata disso, sobre você criar memória no local ou respeitar também as memórias do cliente. Ele trazer aquelas memórias que já fazem parte da vida dele, lembranças de viagens, objetos que às vezes ele ganhou, né? E às vezes são desprezados por muitos profissionais. Deixados de lado no projeto. Então, a pessoa ela não tem identidade ali dentro. Então, construir a identidade nesse ambiente faz parte da topofilia, da biofilia. A biofilia, você conecta a pessoa com a ancestralidade humana. Ter elementos naturais, o que remetam, como a gente viu na imagem anterior, fotos de paisagens. Não, porque às vezes não cabe, né? Um vaso, colocar lá uma planta imensa, né? Mas você pode usar outros recursos, né? Os materiais, os tecidos naturais. Então, tudo isso sempre pensando, lógico, na economia circular, né? No design circular, a origem desse material também é fundamental, né? Que demais! E plantas? Eu tenho algumas plantas na minha casa, mas eu coloco todas elas na sala, porque eu não sei se pode pôr planta no quarto, se pode pôr no escritório, no banheiro, eu nunca vi. E eu sou apaixonada por antúrio, não sei nem se é o melhor lugar lá. E por que é tão bom colocar plantas nos projetos? Algumas plantas, elas umidificam o ambiente e outras retiram a umidade do ambiente. Então, é bom você fazer sempre uma análise, né? Procurar um especialista pela região que você vive, né? Um país como o nosso ainda, né? Que tem regiões tão áridas e outras tão úmidas. Então, é importante porque isso pode causar um dano para a saúde se não for escolhido e definido da forma correta. Você tem aquele painel MOS, né? Que está falando bastante hoje em dia, que é um painel de verde que a pessoa faz, que é de... Ai, me fugiu a palavra agora. Eu sei, esse painel. De musgos. Se você está numa região do nordeste do país, aquilo ele suga a umidade do ar. Então, se você está lá no nordeste, por exemplo, aquilo vai prejudicar a saúde da pessoa. Você está num momento muito árido, né? Se está aqui em São Paulo, por exemplo, ele além de ajudar no equilíbrio da umidade do ambiente, ele também absorve a poluição. Ele absorve o barulho, ele te ajuda com a acústica do ambiente. Então, isso tudo é analisado dentro da biofilia. Incrível! Estou conversando com você, vou tomar mais café. E pensei no seguinte, eu tenho um cantinho do café na minha casa, que fica na sala. Eu tenho um tambor do que é um café, que eu utilizava nas gravações de 2016, na época que era gravado na Luceria Diamante. Eu tenho uma cafeteira com as cápsulas, uma torrezinha de xícaras e uma vela com cheiro de café do Friends, que eu sou apaixonada. E me fala sobre cantinhos de café, porque o meu tá na sala. Existe um lugar certo? O meu pai, por exemplo, tem um cantinho do café no quarto, porque faz parte da rotina dele tomar café pela manhã ali, logo que ele acorda. Para mim é na sala. Qual que é o melhor lugar ou não existe um melhor lugar? O que você aconselha? Cantinho do café. Dá uma dica para quem está nos assistindo. Cantinho do café. Cantinho do café. É sobre isso, né? O meu trabalho tem sido sempre voltado a isso. O cantinho do café é onde você se sentir melhor. Né? Essa regra, impor regras na casa das pessoas é muito desagradável. Então, se você tem esse cantinho do café na sua sala, prepara com um arranjo de planta, uma flor que você goste. Tem pessoas que gostam de trocar toda semana. Ou tem pessoas que, não quero. Aí, compra uma permanente, alguma coisa que te traga o vigor, que te lembre a natureza, isso é bem legal. Velas aromáticas, né? Aquela peça que solta também o cheirinho de óleos essenciais. Para você, um difusor. Um difusor, isso. Também é uma coisa bacana. Então, se você... Às vezes, eu não tenho espaço. Compra uma bandeja pequenininha. Ou faz a sua própria bandeja, porque vai ter a sua história ali, né? E aí você
monta ali a sua cafeteira, umas canequinhas, a caneca que você mais gosta de usar. E aí você pode pôr num cantinho, às vezes a casa é pequena, do lado do home theater você coloca ali também, pode ser. Enfim, a sua casa, a sua escolha, né? É lindo esse seu olhar para o cliente. É a vontade dele e você vem com a sua intelectualidade, capacidade de facilitar os ambientes. Sim. Com o desejo do cliente. Isso. Porque deve ser horrível o cliente entrar numa casa belíssima, mas não se encontrar lá dentro. Sim. Já aconteceu, né? Eu tenho alguns casos sobre isso. Até já comentei com você, né? Tem um casal de clientes que eu sou apaixonada por eles, né? Nós construímos um vínculo assim muito forte, porque foi exatamente isso. Eles me chamaram para consertar, na visão deles, um projeto para melhorar, para eles se sentirem mais em casa, porque eles entravam e eles não se sentiam, eles não se identificavam com a casa. E eu fui visitar esse apartamento e era lindo. Eu entrei lá, falei assim, nossa, mas achei muito bonito. Percebia-se que tinha sido um profissional, que tinha feito com muito bom gosto, sabe? A escolha dos materiais, muito caprichado. Mas ela falou assim, mas não tem a minha identidade. Talvez eu não tenha me expressado da forma como eu deveria. Ela não tinha essa vivência ainda com esse meio, né? Com esse mundo de arquitetura, de design de interiores e tudo mais. Então, ela foi indo, até pela escolha independente dos materiais. Esse piso eu gosto, né? Me fala uma coisa, essa é a história que você contou? A história que a cliente não podia usar o próprio porta-retrato, os quadrinhos? Isso Ai. mesmo. Gente, escuta essa história. É um absurdo. Então, ela tinha alguns quadros com fotos, né, deles, do casal, de algumas viagens, enfim. E ela estava chateada que a orientação que ela tinha recebido é que não usasse aquelas fotos, que aquilo estava ultrapassado, né, não era adequado. Só que ela tinha uma memória afetiva com aquela... Era topofilia, né? Uhum. Ela tinha uma memória afetiva com a história deles, do casal ali, né? Naquelas fotos, através daquelas fotos. E aí, enfim, aquele apartamento ficou... eles venderam aquele imóvel, eles não conseguiram, mesmo assim, mudando alguma coisa, porque não tinha como fazer uma interferência grande. Não ia ser adequado, né? E aí passou um tempo, eles falaram, a gente resolveu realmente mudar, vamos fazer uma casa nova, um apartamento novo, um projeto novo, mas que a gente quer participar desse projeto. A gente gostou da forma como você trabalha, que você participa, o cliente, né, do projeto. E desenvolvemos um projeto novo, em que ela está apaixonada, ele também. Eles estão muito felizes nessa nova casa. E os quadrinhos vieram, né? Uhum. E achamos um lugar na área íntima, né, do casal, na área íntima da casa, no quarto deles, para colocar as fotos, os quadros. E aí, nesse momento, ela mesma comentou, ela falou assim, poxa, são as minhas memórias, são as minhas fotos, mas agora eu não sinto mais a necessidade de expor aqui. Eu vou levar para um sítio que eu tenho, vou usar lá. Mas aqui eu já... Então, assim, é um movimento também da vida da pessoa. Sim. Né? A gente tem que entender esse movimento, traduzi-lo para o papel, né? Uhum. E aí a própria pessoa, ela vai encontrando um caminho de fazer as alterações. Isso eu acho que é bem importante. Você comentou isso, lembrei de uma situação que eu vivi. Quando pequena, minha mãe tinha alguns objetos. E quando nós nos mudamos, ela me deu esses objetos. E eu pensava, nossa, que brega, não quero. Desculpa, Mamile. Guardei numa caixa porque tinha um valor emocional, mas eu não queria expor, achava brega. Passaram-se os anos. Hoje, esses objetos estão todos na minha sala. Eu olho aquilo com tanto amor, com uma reverência ao que nós vivemos, a uma honra tão grande. Hoje eu os olho de outra forma, ressignificando porque eu estou num outro momento. Sim.
Que delícia, estão na minha sala. Vou fotografar e mandar para vocês. Vou te mostrar. Mande, me mostra. Vou aproveitar, Luciane, aqui para fazer uma consultoria. O meu apartamento está na metade. Uma construção progressiva há 4 anos. Coisas que eu não tenho. Cortina e tapetes. Não tenho. Eu estava pensando, puxa... Mas nos quartos, eu tenho um quarto, tenho um escritório e tenho um closet. Nesses locais, tem uma veneziana, a janela, então, acho que não precisa. Mas na sala precisaria, porque entra muita claridade e me atrapalha quando eu assisto TV de manhã. É normal ter cortina só na sala ou não? Bom, eu acho que a cortina ela é moldura, né? Tanto no dormitório quanto na sala. Mesmo que seja uma persiana, elas são molduras. E além de serem molduras, elas nos protegem a nossa acústica, né? A acústica do seu quarto. Eu não sei como é a rua que você mora e tudo mais. Mas ela ajuda a abafar um pouco o som. Assim como os tapetes. Né? Não necessariamente você precisa usar um tapete felpudo, um tapete... Não. Mas eles ajudam também na acústica, no toque, quando você caminha, você fica mais à vontade, descalça, com um tapete. Eu vou presentear a minha vizinha de cima com um tapete. E isso ajuda bastante. Muitos casos a gente soluciona essas brigas com vizinhos com tapetes, com passadeiras. Por causa do barulho do salto, né? O salto alto. Sim, o sapato atrapalha bastante. Ou uma marcha, que é o que me parece algumas vezes. E realmente a moldura fica muito mais bonita. Também tem a questão da luz, né? Como você mesma comentou. No quarto é importante que a gente tenha o ambiente bem escurinho na hora de dormir, até acostumar as crianças com esse escurinho, porque a gente respeita o nosso ciclo circadiano. A mãe de quem? O ciclo circadiano, o nosso corpo humano, o ser humano, ele foi feito perfeito, né? Maravilhoso. E a gente tem que respeitar, é o ciclo da vida. O nosso corpo, a gente tem que trabalhar e dormir de acordo com a luz do sol. A gente tem que respeitar isso. E a gente, com esse negócio de celular e luz, tá atrapalhando muito o sono das pessoas. Então, se você tiver uma cortina, porque às vezes você fala, não uso o celular, não ligo, não tenho TV no quarto, eu apago tudo, mas vem a luz da rua, né? Que fica iluminando a rua ali à noite, acaba ficando e acaba invadindo muitas vezes. E perturba o sono da pessoa e a pessoa não sabe por quê. Porque ela não está respeitando, então ela não libera... Eu não sou médica, não sou dessa área, tal, mas acaba não liberando o tanto de melatonina que precisaria liberar. Então, as cortinas têm uma função também. E eu tão inocente. Precisa de cortina mesmo? Mas precisa. É um negócio bem mais sério do que eu imaginava. Muda muito. Muda bastante. Uau! Quanta informação preciosa! Para esse ano, quais são as novidades? Estamos caminhando para metade de 2023. O que vem por aí? Bom, o ano começou mega agitado. Graças a Deus, não posso reclamar. Especialmente por conta dessa pós em design emocional. São muitos estudos, são muitas leituras, muitos livros, enfim. É um material denso, né? A gente está falando aqui menos de 1% dos estudos, né? Então, eu tirei esse ano para concluir essa pós, né? Tenho trabalhado bastante em cima disso. Já fui convidada para algumas palestras, né, sobre o tema. Então, o meu mundo está voltado a isso hoje, aos projetos, nos meus clientes, né? Isso eu não abro mão, né, de atendê-los. As palestras e os meus estudos em design emocional, neuroarquitetura, neurodesign. É isso, a minha vida eu me reencontrei, posso dizer que eu me reencontrei. Que lindo, muito bom ver você compartilhar tanto conhecimento. Você que está nos assistindo precisa conhecer as redes sociais da Luciane. O Instagram dela é riquíssimo, cheio de conteúdo, ela posta todos os dias.
posta vídeos com dicas, vídeos de obra, visitas que ela faz. Você se inspira em muitos lugares, em mostras, museus, tudo você tem um olhar muito lindo e sensorial para aquilo. Então, deixa o seu arroba, o seu site, tudo para o pessoal te acompanhar. Bom, o meu Instagram é @LucianeCândidoInteriores. Lá você tem também os meus contatos, WhatsApp, site e tudo mais. E pode me mandar um direct, pode me chamar. Estou super aberta a colaborar, o que eu puder ajudar para enriquecer o projeto das pessoas, ou mesmo outros profissionais que queiram saber um pouco mais sobre esse assunto. Me chama lá que eu terei o maior prazer em ajudar. Incrível! E você que é lojista e quer levar a Luciane para a sua loja, para palestrar, também pode entrar em contato pelas redes sociais. Lu, muito obrigada pela sua generosidade em compartilhar conhecimento. Quantas dicas preciosas. Com certeza o pessoal aprendeu muito. E você que está nos assistindo e tem mais alguma dúvida sobre design emocional, deixa nos comentários que a gente marca uma segunda entrevista para a Lu responder. Combinado? Obrigada mesmo, Mari, pelo convite. Adorei. Quero ver esse canto do café da sua casa. Vamos tomar um cafezinho lá em casa. A gente pode tomar um café lá e eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar. Muito obrigada. Pessoal, um beijo. Curta, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de nos marcar quando você estiver tomando o seu cafezinho. Combinado? Quer um café?